Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Estamos no capítulo 48, que se chama Culto Familiar, lembrando que é um momento interessante ali, em que Dona Laura, quase voltando para a Terra, ela ainda em Nosso Lar tem a oportunidade de receber a visita do marido que já estava reencarnado na Terra. O marido está na Terra ali como uma criança, e no momento em que ele está dormindo, ele é levado para encontrar a Dona Laura e os filhos em Nosso Lar. E é interessante que esse encontro se dá ali depois da meia-noite, mais ou menos 00:40. Por quê? Porque a família já está ali dormindo, o ambiente está muito mais sereno, muito mais tranquilo, sem a agitação ali típica de uma família durante o dia. E em função dessa tranquilidade do ambiente e por o Ricardo poder se desprender ali do corpo. Na verdade, não é um desprendimento total, ele fica ligado ali ao corpo pelo que a gente chama de cordão fluídico, mas ele se desloca então até Nosso Lar nesse reencontro que é muito tocante, emocionante ali com a esposa e com os filhos. Então nós vimos ali uma melodia belíssima, recitada ali pelos filhos para ele, e ele fala ali da bondade de Deus de permitir esse reencontro naquela sala tão especial, porque a sala em que ele foi recebido era a sala ali que eles faziam o Evangelho no Lar. Então isso reforça o quanto o Evangelho no Lar é importante nessa conexão. Às vezes a gente está ali fazendo o Evangelho e não sabe que se temos essas ligações profundas com esses parentes que já partiram, quantas vezes eles não estão ali partilhando, recebendo amparo, nos ajudando também. É claro que isso depende muito da condição do espírito, como ele está naquele momento, mas aqui a gente vale lembrar que Ricardo já é um espírito de equilíbrio, um espírito de uma certa maturidade espiritual. Porque vejam que ele estava reencarnado na Terra como uma criança e se apresenta ali para a esposa e para os filhos como um adulto. Isso seria para qualquer espírito? Não seria. Não seria qualquer um que teria essa condição de fazer esse deslocamento da Terra até Nosso Lar e assumir ali uma posição de adulto, da consciência dele de adulto. Talvez muitos ali não teriam essa mesma condição, não teria essa mesma lucidez, não teria esse mérito, porque é uma família aqui que claramente é uma família ali muito unida, de fato ligada ali por fortes vínculos espirituais que perduram além do tempo, além da morte do corpo físico. Nós vimos no Evangelho que ali a família material e a família espiritual. O material são aquelas pessoas que passam pela nossa vida, que têm a sua importância, que têm a sua necessidade, mas não são espíritos que vão permanecer ligados ali pelo resto da eternidade ou nas próximas existências. Mas há sim, de outra maneira, aqueles espíritos que têm grandes afinidades, almas que se ligam, que compartilham ali as lutas, os aprendizados e que podem e muitas vezes continuam ali caminhando juntos em outras existências. Claro que de repente em algum momento um está numa tarefa, numa missão, um está no plano espiritual, outro está aqui na Terra, mas são espíritos que vão manter essa ligação afetiva, deixando claro que quando nós amamos profundamente alguém, que temos profundas ligações, a morte não nos separa. Então no momento ali propício, de uma maneira natural, um dia esses reencontros ele acontecem, desde que a gente não provoque essa situação, como pessoas que pensam em partir antes da hora para reencontrar alguém que foi, aí essa pessoa cria um verdadeiro abismo entre ela e o ser querido. Então tudo ali no momento que Deus assim o permitir, de uma maneira natural. E aqui fala que nesse encontro a senhora Laura chorava discretamente, lísias, e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. E o André Luiz diz: percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade.
não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçando-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Vamos lembrar que esse globo era um aparelho ali que tinha uma função de neutralizar um pouco as vibrações da família, que eram uma saudade tão intensa, uma emoção tão profunda, que poderia ali, de alguma maneira, impactar o equilíbrio emocional do pai, do Ricardo. Então esse globo ele serviria por uma certa protegê-lo, né? Minimizar ali aquelas vibrações de saudades tão profundas, e ao mesmo tempo a imagem de Ricardo se projetava naquele globo, né? Para que ele não sofresse nenhum dano ali, lembrando que ele estava ligado ao corpo lá na Terra, né? O perispírito dele é que se desloca. Então, para protegê-lo de qualquer energia ali que pudesse ser danosa ao seu corpo espiritual, esse globo funciona como uma proteção ali, né? E a filha abraça esse globo, né, que projetava a imagem do pai, como se estivesse ali abraçando o próprio pai, né? E ela diz: Pai querido, né, diga o que precisa de nós, esclareça em que podemos ser útil ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve. Minha filha, mais tarde vocês virão igualmente. Olha que interessante, né? Se daqui a pouquíssimos dias a esposa estaria, ele fala que mais tarde os filhos estariam ali. E ele diz: o que eu mais poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha que riqueza que é esse pedido dele, porque aqui na terra o que nós sonhamos, o que desejamos, o que acalentamos, facilidades, só alegria, só felicidade, não é? O conforto. E ele está pedindo justamente o oposto, ele está pedindo para os filhos que peçam a Deus para que ele não tenha muitas facilidades na terra. Por quê? Para que ele não se distraia do grande objetivo que ele tem aqui, que é o trabalho, que é o crescimento. Então veja que o espírito mais maduro, ele tem esse cuidado, ele tem essa noção dos riscos que ele tem quando chega aqui, né? E nós aqui temos cada um propósito, mas aqui nos distraímos, né? Ficamos ali iludidos pela fama, pelo poder, pelo desejo só de uma posição de destaque, né? Pela posse, pelos cargos, né? E acabamos ali sufocando esses propósitos que todos temos dentro da nossa alma, né? O nosso grande objetivo da nossa passagem aqui na Terra. E essa expressão passagem é bem significativa porque de fato é uma passagem, né? Que a gente está tão vinculado, tão preso aqui, que a gente acha que a nossa vida se resume a esses breves anos, mas de fato nós estamos aqui de passagem. Tem até aquela história que é interessante, de um turista que viajou para um lugar distante e aí ele chega para conversar ali com um conselheiro, uma espécie de um guru. Ele percebe que o homem vivendo numa simplicidade muito grande e que praticamente não tinha móveis, né? E ele pergunta para esse conselheiro, para esse guru, como ele vivia daquela maneira, né? Onde estavam os móveis? E aí esse guru devolve a pergunta: mas e os seus? Onde estão os seus móveis, né? Onde está a tua estrutura? Não, mas eu estou aqui, eu sou um turista, eu estou de passagem.
E esse guru respondeu: eu também estou de passagem, né? Querendo dizer que ele não precisava de grandes coisas, se apegar a nada, porque ele tinha essa consciência de que aqui ele precisava daquilo que era essencial para que ele sobrevivesse, né? Então isso não quer, a gente não está indo por um lado extremo, dizer que nós não podemos usufruir do que a vida nos oferece. Estamos num mundo material, podemos, mas essa história nos traz ali a reflexão do o que é essencial, né? O que temos buscado, quais são os nossos objetivos, o que nos move na vida, né? Então essa pergunta é bastante importante e significativa para que a gente aproveite aquilo que a vida nos oferece, mas pensemos o que realmente nos move, né? Quanta energia, quanto tempo temos despendido, às vezes, canalizando a nossa atenção somente ali para o trabalho, somente para o poder, somente para uma projeção, e esquecidos ali de cuidar da nossa espiritualidade, né? Aí vem aquela frase: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uma das leituras dessa frase nos leva a essa reflexão, que temos ali as coisas materiais do mundo, mas não podemos descuidar daquilo que realmente nos faz feliz, que é a nossa espiritualidade, não é? Então o pai pede a eles, né, que peçam a Deus para que ele não tenha facilidades. Aquele pedido inesperado, o André Luiz diz, me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento, e a sessão foi encerrada, deixando a todos imersos em uma alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender as numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio que me falou com tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Olha que interessante. Dona Laura vai voltar no dia seguinte para a Terra, né? E o Clarencio vai estar acompanhando ela. E ele fala para André Luiz: se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Quanto tempo André Luiz esperava esse convite, né? Quanto tempo André Luiz esperava essa autorização para voltar para a Terra. E ele diz: não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmeras, que eram as câmeras de retificação, que ele trabalhava ali já com muita dedicação. Vejam essa outra consciência já nesse momento. Ele recebe a notícia da autorização de voltar para a Terra, mas ele fica muito alegre, mas ao mesmo tempo já lembrou: opa, e o trabalho lá? Como vai ficar? Quem vai me suprir, né? Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem irregular quantidade de horas de trabalho extraordinária a seu favor. O que são essas horas de trabalho extraordinário? São os bônus horas que a gente já estudou aqui, né? Então vejam que para ele vir, até nessa visita, aí vai o mérito, as horas de dedicação, né? Então o Clarencio ainda diz: não será difícil a Genésio, que é o outro ministro, conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Então vejam que ele teria uma semana para visitar a família, que, como já foi dito, é uma coisa que ele aguardava ansiosamente há muito tempo, né? Que lá atrás ele tinha se comentado, mas deixaram claro que ele não estava preparado, que não era o momento, e aqui eles concedem essa autorização, que é o capítulo que a gente vai ver na próxima semana, que é o Regressando a Casa, que é um capítulo muito interessante, mostrando
como que foi esse reencontro ali, como o ambiente, né, do lar, como estava materialmente, como estavam as pessoas, os filhos, a ex-esposa. Tá? Nós continuamos na próxima semana, sempre agradecidos a Deus pela oportunidade desse estudo. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.